Não é porque é final de semana sem Fórmula 1 que eu não vou deixar de comentar alguma coisa sobre a categoria. Vamos fazer um exercício de conexão de pontos. O que eu estou sugerindo para você é alinhar acontecimentos para tentar descobrir um evento futuro. Bom, nessa semana se tornou público algo que já era especulado há alguns dias, que é a volta da Fórmula 1 no Grupo Globo, na dona Rede Globo. Não exatamente no canal aberto, mas no grupo como um todo. Essas corridas serão transmitidas no Sport TV e na Globoplay e, em alguns casos, algumas provas transmitidas na Rede Globo no canal aberto. Mas e se eu te disser que a volta da Fórmula 1 para a Globo está de alguma forma relacionada com a possível entrada de Gabriel Bortoleto à categoria principal do automobilismo? Sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira, você está no @oeduardomoreira e esses são os meus 2 centavos sobre a possível chegada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 via Rede Globo. Quando a Globo desistiu da Fórmula 1 e abandonou a categoria nas transmissões, na cobertura, entregando aquele trabalho porco que a gente tanto reclamou, e aí a categoria foi para a Bandeirantes e deu a sorte danada de ter aquela temporada incrível em 2021, e aí caiu naquele vale de nada de 2022 e 2023, a Globo meio que abandonou a Fórmula 1 por um motivo muito forte. Não tinha brasileiro na disputa. E todo mundo que acompanha um pouco da cultura esportiva do brasileiro sabe que o brasileiro em esportes só gosta de futebol ou de esportes onde tem brasileiro ganhando. E ainda assim, quando o brasileiro para de ganhar naquele esporte, ele abandona aquela modalidade esportiva. Eu falo isso com uma certa base de conhecimento, porque, afinal de contas, nós temos outro tenista além do Guga. Quer dizer, a gente tem agora a Bia Haddad no feminino, mas mesmo assim, depois que o Guga abandonou o circuito, o interesse pelo brasileiro por tênis caiu de forma avassaladora. E mesmo com Bia Haddad fazendo boas campanhas e conquistando posições no seu ranking mundial de tênis, ela não consegue atrair um grande volume de público, até porque o tênis não passa muito em TV aberta, é mais mesmo nos canais de TV por assinatura. Algo parecido aconteceu com o basquete. Quando o basquete brasileiro parou de ganhar, quando Oscar Schmidt se aposentou e os astros brasileiros que jogavam na NBA não se interessavam em jogar pela seleção brasileira, o interesse pelo basquete caiu mais ou menos ao mesmo tempo que o próprio basquete brasileiro também acabou despencando. E eu falo isso também no feminino, porque depois que Paulo, Hortência, Janete pararam de jogar, nós não acompanhamos também o basquete na modalidade feminina. Agora que a gente tem NBB, é que nós temos uma cultura brasileira em torno do basquete se construindo, e quem sabe a gente vai ter aumento de audiência nos próximos anos. Mesmo porque o Campeonato Nacional de Basquete agora passa na TV aberta, a gente tem isso nas últimas temporadas, tanto a Band quanto a Cultura transmitiram jogos da NBB. No caso da Fórmula 1 aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando o Felipe Massa deixou a categoria, a Globo exibiu os campeonatos dos anos subsequentes, mas sem dar o mesmo foco e atenção para a categoria como antes dava quando tinha um brasileiro ao menos disputando. Não que Massa tivesse chance de vencer corridas e campeonatos, mas pelo menos era um brasileiro para quem o torcedor médio tinha interesse para torcer e acompanhar as provas. E foi por isso também que a Globo desistiu da Fórmula 1. Agora, com essa briga, eu vou chamar de briga, entre a Bandeirantes e a Liberty Media, que, na verdade, tudo se resumiu a dinheiro ou falta de dinheiro. A Band deixa a Fórmula 1 de lado porque paga a conta do Faustão, teve lá o olé financeiro vindo de uma casa de apostas que não pagou a parcela ou as parcelas do patrocínio para a categoria, ou para a Bandeirantes para patrocinar a categoria, e agora temos a Liberty Media batendo na porta da Globo, que tem interesse em transmitir a categoria de novo, mas não por causa de Lewis Hamilton, Max Verstappen, ou das disputas que estão acontecendo, porque, convenhamos, se esse campeonato de 2024 vai se salvar, é muito por conta de outros fatores e não a competitividade pura, mas sim porque a Red Bull
andou para trás, porque a McLaren avançou, porque a Ferrari avançou. Mas, então, o que faria a Rede Globo em se interessar a voltar a transmitir a Fórmula 1, principalmente na TV aberta, algo que ela simplesmente deixou de fazer e abandonou porque não era mais comercialmente viável? Exatamente isso que você está pensando se você chegou nesse momento do vídeo. A presença de um piloto brasileiro. Essa era uma demanda da própria Rede Globo, e não de forma escancarada, mas sim nas internas. A gente sabe que os meandres da Fórmula 1 são muito parecidos com, por exemplo, os bastidores do futebol, onde existe aquela lenda urbana ou teoria de que alguns jogadores são convocados para a seleção brasileira para terem visibilidade para fecharem contratos com clubes estrangeiros ou clubes europeus de grande expressão. Na Fórmula 1, isso também acontece. Quantas vezes Bernie Ecclestone não negociou por debaixo dos panos os contratos de televisão e contratos com alguns pilotos para ter a visibilidade da audiência brasileira? E a própria Liberty Media já fez as contas que, por mais que seja um esporte de nicho aqui no Brasil, essa audiência nichada de 8, 10, 12 pontos que a TV brasileira pode oferecer pode ser maior do que a audiência de países que são apaixonados pelo esporte a motor, como são os casos de Inglaterra, Alemanha, Espanha, França. Ou seja, 10% da audiência do Brasil é muita gente. E pode ser um negócio favorável para todos os lados. A Liberty Media vai ter a audiência do Brasil, que é uma audiência enorme, mesmo considerada uma audiência de nicho. A Globo vai ter a audiência e a visibilidade da categoria, vai ter o retorno comercial disso, porque com certeza, com um piloto brasileiro, os investimentos, os patrocínios acabam aumentando porque existe o interesse das marcas em se vincularem a atividades e modalidades esportivas onde existem brasileiros disputando. Tudo bem, o Bortoleto vai para Kick Sauber, que no futuro vai ser Audi, e aí, se Bortoleto for realmente para Audi, ele vai fazer um projeto de futuro, um negócio de futuro, e não para agora, no presente. E ganha o Gabriel Bortoleto, que consegue uma vaga na Fórmula 1, algo que Felipe Drogovic não conseguiu, porque, como eu disse num vídeo alguns dias atrás, o Drogovic tomou um cola-pinto na orelha. Então, se a gente alinhar os cosmos, as teorias de conspiração e até mesmo os fatos apresentados, porque Bortoleto está com o Ibope alto na Audi, já que ele foi visto conversando com o Mattia Binotto, que para os mais leigos, o Binotto não vai ser o chefe de equipe, ele vai ser o CEO da operação da Audi na Fórmula 1. Foi visto conversando com o pessoal da Liberty Media. Então, existe um certo alinhamento que pode sim levar a Gabriel Bortoleto, também pelo fato de que a Globo vai transmitir a Fórmula 1 em 2025. Não só a Fórmula 1, como provavelmente o pacote FIA, Fórmula 1 Academy, Fórmula 3, Fórmula 2. Lembrando sempre que essa transmissão dessas categorias menores, desses campeonatos menores, deve acontecer no Sport TV, porque não existe almoço grátis e muito provavelmente o fã de Fórmula 1 vai ter que pagar ou o Globoplay ou TV a cabo para assistir as corridas da categoria por lá, porque dificilmente na TV aberta essas provas vão passar. Mas o Bortoleto está indo para a Fórmula 1 com mérito. É porque eu não gravei vídeo sobre isso, mas o que ele fez no GP da Itália na Fórmula 2, largando de último para vencer a corrida, é coisa de gênio. Poucos pilotos conseguiram tal façanha em qualquer categoria. E não venha me dizer que é mais fácil na Fórmula 2, porque não é. Os carros são mais nivelados, existe uma maior competitividade, os pilotos estão mais nivelados dentro do mesmo pacote de habilidades. E ainda assim, a gente tem pilotos que não têm o mesmo talento, ou que não apresentaram o mesmo desempenho do Bortoleto, que já garantiram vaga na Fórmula 1 já para 2025. Se Bortoleto conquistar o título da GP2, descontando toda a diferença de pontos que ele tem nesse momento para o Isack Hadjar, que agora são apenas 5 pontos de desvantagem, e o Bortoleto pode efetivamente ser campeão da temporada de 2024, fica difícil não defender a presença do brasileiro na categoria 2025. Ainda mais levando em consideração que a vaga na Kick Sauber é a do Valtteri Bottas. E a Sauber já contratou um piloto veterano, no caso o Nico Hülkenberg, já para 2025.
Então, talvez para Sauber/Audi não seja interessante ter dois pilotos experientes ali. E a maioria das equipes procura fazer esse combo da experiência com a juventude. E aí, nesse caso, o Bortoleto cai como uma luva nessa vaga. Então, esse alinhamento de astros, essa conjunção de fatores, esses pontos se conectando baseados em fatos, podem levar Gabriel Bortoleto para essa vaga na Audi e pode fazer com que o Brasil volte a ter um representante da categoria depois de muito tempo. E isso se alinha perfeitamente a tudo aquilo que a Globo quer para trazer a Fórmula 1 de volta para os seus canais, tanto o Sport TV como o Globo, o Globoplay, não importa. E também faria com que a Globo, por outro lado, atendesse as demandas da Liberty Media, como, por exemplo, exibir a categoria em TV aberta, se não todas as etapas, mas pelo menos boa parte delas, porque há quem diga que pelo menos 12 etapas da Fórmula 1 serão exibidas na Rede Globo em 2025, e esse número pode ser maior se Bortoleto entrar na categoria. Atende aos interesses comerciais dos patrocinadores que vão colocar grana na Globo para patrocinar a Fórmula 1 com um brasileiro correndo, e atende em partes a demanda ou o objetivo final da Globo, que se não é aumentar a audiência das manhãs de domingo, mas pelo menos aumentar a audiência do Globoplay, porque eu acho que se tem uma plataforma da Globo que vai se beneficiar com a Fórmula 1 e com a chegada de Gabriel Bortoleto, é o Globoplay, porque numa piração muito louca ainda existe a possibilidade do Globoplay exibir de graça pelo menos as corridas com sinal aberto, sem a necessidade de você pagar uma assinatura por isso, o que atenderia uma exigência, uma hipotética exigência da Liberty Media para exibir as corridas de graça no Brasil. Sem falar que a Globo poderia estar disposta também de aceitar a Fórmula 1 TV dentro do seu pacote de conteúdos, eu já falei sobre isso também em vídeos anteriores, onde a Fórmula 1 TV poderia fazer parte de um combo com o Globoplay. As cartas estão na mesa, os alinhamentos dos astros estão mais do que estabelecidos. Nada acontece por acaso nesse mundo e de tudo que eu já vi e testemunhei na Fórmula 1 nos últimos anos, não seria nenhum absurdo a contratação do Gabriel Bortoleto ser anunciada nos próximos dias ou até a próxima etapa no Azerbaijão da Fórmula 1, também para ajudar a promover a chegada da Fórmula 1 ou a volta da Fórmula 1 na Rede Globo. Isso porque tem muita gente que até hoje, que não acompanha a categoria, que não assiste às provas, que acha que a Fórmula 1 ainda passa na Globo. Por incrível que pareça, e isso mesmo depois de 3 anos, 4 anos da Fórmula 1 em exibição na Band. Por fim, eu acho até uma pena que a Band esteja perdendo a Fórmula 1 agora por falta de grana, porque a temporada de 2024 tem esboços de que pode melhorar de forma considerável com uma disputa de título que eu particularmente achava que não ia acontecer. E com a chegada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, uma possível, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu. Mas diante dos fatos apresentados da conjunção de fatores, pode acontecer. Então uma possível chegada de Gabriel Bortoleto poderia ajudar a impulsionar ainda mais a Fórmula 1 na Band. Acontece que nem mesmo os fãs de Fórmula 1 querem assistir às transmissões das corridas com o Sérgio Maurício na narração, com o Reginaldo Leme nos comentários. Pode até querer a Mariana Becker de volta na Globo para fazer essas reportagens em loco, mas nem mesmo o fã mais visceral está assistindo a Fórmula 1 na Band, e essa é que é a verdade. Ou a galera está assistindo a reprise no Band Esportes, ou já está assinando a Fórmula 1 TV, porque para as corridas darem 2 ou 3 pontos de audiência, por mais que seja nicho, é uma audiência muito pequena. Na Globo, nicho por nicho, dava 8, 10 pontos de audiência, com um alcance muito maior no canal. Porém, a Rede Globo quer um piloto brasileiro na categoria, e isso pode acontecer em breve. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos, porque pode vir novidade por aí sobre a carreira do Gabriel Bortoleto, muito antes do que a gente imagina.